Alguns avisos antes de começar o vídeo. Primeiramente, esse vídeo vai ter muitos spoilers de Jujutsu, obviamente, porque a gente vai estar comentando sobre o mangá, né? Então, é óbvio que esse vídeo vai ter spoilers. E segundamente, esse vídeo não vai ter absolutamente nada de interessante acontecendo na tela, então você pode só ouvir ele se você quiser. Enfim, vamos para o vídeo. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre Jujutsu novamente, mas hoje eu quero comentar sobre o capítulo 252 do mangá até o capítulo 258. A data que eu tô gravando esse vídeo acabaram de sair os spoilers do capítulo 258, então a gente não tem a tradução com 100% de exatidão. Então eu não vou comentar sobre o capítulo muito a fundo, eu só quero levantar algumas coisas. Mas a gente vai começar falando do 252, por quê? Porque o último que eu comentei aqui no canal foi o 251. Eu quero atualizar vocês sobre as minhas opiniões, sobre o que eu tô achando do mangá atualmente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo parecido com esse sobre Blue Lock. Deixa nos comentários o que vocês acham, porque também tem um tempo que eu não falo sobre o mangá. Mas enfim, vamos falar sobre o capítulo 252. Bom, esse capítulo é muito sobre o Sukuna e a Maki lutando e também sobre a explicação do plano que eles fizeram contra o Sukuna, né? Todo o plano dos feiticeiros. Eu gosto desse capítulo porque ele explora um pouco sobre o plano, principalmente, e sobre como eles realmente planejaram. Eu gosto disso em Jujutsu, eles realmente fizeram um planinho contra o Sukuna. Por mais que o plano tenha dado errado em muitos aspectos, o bruto do plano ainda tá ali. E tipo, vocês vão perceber isso conforme eu vou falando, meio que o plano acabou, porque todas as etapas do plano falharam. Então meio que agora os personagens estão cada um por si. Vamos só bater no Sukuna e ver no que dá, porque meio que deu tudo errado. E esse capítulo também gerou muita treta por causa da fala da Uraume no final do capítulo, que ela fala: não, porque o Sukuna não está lutando a sério. De fato, o Sukuna não tava lutando a sério. Eu achei que isso era meio óbvio. Eu falei sobre isso no vídeo do Sukuna vs Gojo, de que o Sukuna não lutou a sério, não necessariamente porque ele não tinha intenção de lutar a sério, mas sim porque ele não poderia usar todas as suas habilidades contra o Gojo. Cara, o Sukuna provavelmente sentiu vontade de lutar a sério contra o Gojo, mas como eu falei, não tinha como ele fazer isso. Já com os outros personagens, ele só não tinha tido vontade de lutar a sério de verdade ainda, já que, tipo, o Sukuna é muito mais forte do que todos eles. O Sukuna não luta pra matar os adversários, ele luta pra se divertir, ele luta pra brincar. Então, meio que só sair matando todo mundo não é muito prático pra ele. Ele mesmo fala disso depois que ele mata o Higuruma, né? Então, meio que já tava um pouco óbvio que o Sukuna não tava mostrando tudo que ele tinha ali na luta, né? Fora as coisas que a gente já tinha visto dele. O capítulo 253 é um ponto muito interessante, por quê? Ele é a luta do Sukuna e da Maki continuando, né? E esse capítulo tem um detalhe que, assim, eu gosto muito, que é essa definição que eles exploram sobre o Sukuna e a Maki serem dois extremos, né? O Sukuna ser o extremo do mundo Jujutsu e a Maki ser o extremo do... Se tipo, o oposto dela tá renegando completamente a feitiçaria. E isso é um negócio que faz muito sentido. Pena que esse conceito não é totalmente explorado, porque o Sukuna só maceta ela na porrada e joga ela longe depois, né? É uma pena, realmente. Mas não é esse o ponto principal que eu queria conversar sobre esse capítulo. O ponto principal é que esse capítulo é ruim. Esse capítulo é ruinzinho de ler. Mas ele tem uma explicação do porquê que ele é ruinzinho de ler. Jujutsu, esse arco final especificamente, não tá sendo muito divertido de acompanhar no semanal. Tipo, se você ler o mangá de uma vez só, a experiência se torna muito mais gratificante do que você ir lendo capítulo por capítulo no semanal. Isso provavelmente ocorre por questões de ritmo, porque o mangá tem que ser picotado, né, em partes, em capítulos, para conseguir ser lançado. Então acaba que muitas das coisas que o GG Akutami queria fazer, muito provavelmente não podem ser apresentadas da maneira que ele gostaria,
Porque ele tem essa necessidade de ficar cortando o mangá, né? O que acaba gerando capítulos como esse do Sukuna Damaki, que metade do capítulo é literalmente nada acontecendo até o Sukuna acertar o Kokusei Namaki. Isso é muito triste, cara. Tipo, Jujutsu tem um problema muito sério com o semanal. Tipo, é uma história que provavelmente se fosse um mangá mensal funcionaria muito mais... com muito mais perfeição, seria muito mais bem executada, porque a história poderia ser condensada em polos menores, né? E aí você conseguiria fazer. Em polos maiores, perdão. Então você conseguiria fazer, tipo, um capítulo mensal do Sukuna contra a Maki. É um capítulo mensal do Sukuna contra outro personagem. E assim por diante, né? Ficaria um pouco mais fluido. Mas foi isso que aconteceu. No final do capítulo, o Sukuna acerta um Kokusei na Maki. E a gente tem o 254. Onde começa Kusakabe. Onde começa e termina Kusakabe versus Sukuna. Eu gosto dessa luta. Porque desde o começo de Shibuya, quando o Kusakabe aparece, ele aparece no Jujutsu Kaisen Zero também, mas ele aparece com mais participação em Shibuya. Eles já deixam bem claro que o Kusakabe é o cara que mais entende sobre Jujutsu, assim, sobre a parte bruta da coisa, né? Então, tipo, tirando obviamente o Gojo e o Sukuna, porque eles literalmente compreendem conceitos extremamente impossíveis de compreender, esse tipo de coisa, mas o ponto é que botar o Kusakabe contra o Sukuna é muito interessante, porque o Sukuna até que ganha um certo respeitozinho ali pelo que o Kusakabe consegue fazer. E eu acho essa cena muito legal. Você vê exatamente o que eles sempre falaram. O Kusakabe só não fazia tudo que dava pra fazer por medo mesmo. E nessa cena que ele perde o medo dele porque ele queria ajudar os alunos, é uma coisa muito legal. É uma coisa muito da hora de se ver acontecendo. O Kusakabe perde um capítulo? Sim, obviamente. Era óbvio que o Kusakabe não conseguia nem clicar contra o Sukuna, né? Mas assim, ele até conseguiu causar um daninho ali. Foi quanto? Tipo assim, não fez muita coisa não. Foi uns cortes mais superficiais. Mas ele machucou pelo menos. A gente viu, eu achei que, sinceramente, quando eu comecei a ler, eu achei que o Kusakabe não ia nem arranhar, mas ele deu um daninho no Sukuna. E eu gostei que eles deram essa chance pro Kusakabe, né? E, além disso, mostra também o desenvolvimento do Kusakabe como personagem, que é uma coisa que a gente não tinha muito, né? A gente tinha visto certas citações ao passado do Kusakabe lá no arco da preparação perfeita, mas agora isso é um pouquinho mais explorado, né? Aí a gente tem o capítulo 255. Capítulo 255 a gente tem Miguel e Larue finalmente voltando a aparecer, o que é legal pra gente ver o retorno dos personagens lá do grupo do gueto, né? Os únicos que sobraram, no caso. Porque os outros dois provavelmente morreram em Shibuya. Então, tipo, a gente ter a aparição deles agora, junto com a revelação da técnica amaldiçoada deles, é uma coisa muito legal. E além disso, que a técnica deles é muito útil contra o Sukuna, né? Foi muito útil. Mas o elefante na sala do capítulo 255 é a revelação. Finalmente, a revelação de como o corte acertou o Gojo. Basicamente, a explicação é que o Sukuna fez um voto vinculativo, ele fez um pacto consigo mesmo para que caso ele acertasse o Gojo naquele corte, tipo assim, na verdade é porque o termo que ele usou no pacto a gente não sabe corretamente, mas o que provavelmente foi ele acertar o Gojo naquele corte e em troca disso, todas as vezes que ele quisesse usar aquele ataque a partir daquele ponto, ele precisaria concluir as condições, que são usar os selos de mão, entoar o cântico e apontar para a direção que ele quer que o corte vá. Isso é uma explicação boa? Sim, pra cacete. Finalmente eles explicaram como isso aconteceu. Porque não fazia nenhum sentido anteriormente, como você tem em uns vídeos anteriores do canal. O ponto aqui é, GG Akutami, eu lhe faço uma queridíssima pergunta aqui. Por que você explicou o final da luta
possivelmente da luta mais importante da história da obra, quase 20 capítulos depois da luta acabar. Isso é uma das coisas mais ilógicas que eu já vi, tipo. Eu não estou reclamando da explicação. Finalmente, a explicação é muito boa e realmente faz muito sentido. Realmente torna tipo, com muito sentido o Gojo ter perdido agora. Mas... porque, tipo assim, se o Sukuna fez o voto vinculativo com esses termos de acertar o Gojo em troca de todas essas condições, meio que realmente não tinha o que o Gojo fazer. Ele ia ser acertado de um jeito ou de outro, porque parte do voto vinculativo do Sukuna era acertar o Gojo. Mas, irmão, por que não colocar esses balões de narração explicando que isso aconteceu? Tipo, no capítulo seguinte ao da morte do Gojo. Por que você não coloca lá no começo do capítulo falando, ah, então ele acertou assim, assim, assim. Você não tira o peso da morte do Gojo, porque você pode explicar essa cena depois, porque o que é o peso da morte do Gojo? Você estar lendo lá o mangá, aí você tem a revelação, você vê lá que o Gojo vai vencer, e aí corta pra ele no aeroporto e tal, e aí o Gojo tá morto no chão. Esse é o peso da morte do Gojo. Você colocando essa explicação depois da morte dele, você consegue sim deixar o peso da morte e ainda assim explicar por que ele morreu. Eu prefiro, como eu falei, que fosse no capítulo. O Gojo morre no 236 e a explicação poderia vir já no 237. Mas a explicação só veio no 255, velho. Mano, isso é muito tempo depois, cara. Isso não faz sentido isso ter sido feito dessa forma. Enfim, eu perdoo porque, como eu falei, eu já tinha gostado da morte do Gojo antes, eu só não tinha gostado da explicação, realmente. A explicação era uma coisa pra mim totalmente ilógica, porque não fazia nenhum sentido o Gojo ser acertado por aquele corte. Mas assim, com a explicação nesse capítulo faz um pouco mais sentido e com certeza agora eu consigo ver exatamente o porquê o Gojo perdeu. E não me entenda errado, se fosse Sukuna perdendo off-screen sem explicação, eu também ficaria com raiva, cara. A luta do Sukuna versus Gojo é a luta que é premeditada desde o começo do mangá. Ela não pode ter um final insatisfatório, cara. E ela teve um final insatisfatório. Só agora que ela teve um final digno, né? Depois de 20 capítulos, nos foi explicado finalmente exatamente o que o Sukuna fez. O que me deixa um pouco bolado, porque, tipo assim, mano, a luta inteira do Sukuna vs Gojo, se você leu a luta, você sabe do que eu tô falando. Ela é cheia de texto, ela é cheia de uma porrada de narração, falando toda hora tudo que os personagens estão fazendo. Então, o que custava botar mais um painel de narração só pra explicar esse corte em específico? É uma coisa que me deixou um pouco triste, sinceramente. Mas o importante é que finalmente teve a explicação. A morte do Gojo agora faz sentido e é isso. Passamos por essa etapa, espero que nunca mais venhamos a discutir do porquê o Gojo foi acertado, porque finalmente tivemos a explicação para isso. Né? Indo pro capítulo 256, nós temos a explicação mais a fundo do Kokusen, onde a gente tem um flashback do Gojo explicando mais a fundo como o Kokusen funciona, da distorção no espaço, de conseguir acertar no tempo correto e da coisa da energia amaldiçoada. Mas basicamente a explicação que o Gojo dá é que meio que não tem explicação do porquê o Kokusen ocorre. Ele explica que deve ter alguma coisa a ver com o ambiente, mas ele não vai muito a fundo acerca disso. E aí, conforme vai passando o capítulo é um capítulo inteiro do Sukuna surrando todo mundo, quebrando todo mundo na porrada, procedimento padrão, né? Sukuna acertou uns 4 Kokusen, se eu não me engano. Então, tipo, meio que todo mundo já tá acostumado a ver o Sukuna quebrando todo mundo numa porrada. Não é uma coisa muito anormal. A gente vê a revelação do sangue perfurante do Itadori, que já era uma teoria, né? Porque ele já tinha usado a manipulação de sangue antes, quando ele explodiu o sangue na cara do Sukuna num capítulo anterior, durante a luta dele e do Yuta contra o Sukuna. Então, ficou muito legal ver o Itadori usando o sangue perfurante. E aí a gente entendeu que o Itadori não consegue usar a convergência, né? Ele consegue usar técnicas de manipulação de sangue, mas ele não consegue usar a convergência por falta de prática. A convergência é uma técnica que demanda muito tempo para você aprender e ele não teve tempo, né? Eles só tiveram um mês para aprender, então, tipo, ninguém teve muito tempo para
pra planejar exatamente o que eles estavam fazendo, né? Treinaram só as partes mais essenciais pra deixar o Itadori nivelado com o resto do pessoal que ia contra o Sukuna, né? E aí a gente tem o Kokusen do Itadori. E aí, que é um dos painéis mais lindos do mangá também. E aí a gente tem lá falando que o Itadori despertou e tal, e tal, e tal. Beleza. Nisso temos capítulo 257. E esse capítulo é muito interessante. Porque nele nós temos finalmente a revelação da teoria que eu venho falando nesse canal há muito tempo. A teoria de que o Sukuna tinha um gêmeo que ele comeu. Eu não achava que ele realmente tinha comido. Eu tinha teoria. Mas pelo menos eu achava que o Sukuna tinha um gêmeo e que o Itadori era descendente desse gêmeo de alguma forma. E eu acertei a minha teoria. Eu só não acertei que o Sukuna tinha realmente comido o irmão e da mesmo jeito o Itadori era descendente do irmão, porque o Itadori foi descendente da reencarnação do irmão que o Sukuna comeu, né? Isso explica muita coisa, isso explica a força do Itadori, explica por que o Itadori tem tanta facilidade em conseguir se adaptar a certos fenômenos do mundo Jujutsu, porque ele nasceu com o mesmo potencial inato do Sukuna, que já é uma coisa completamente absurda. Explica a biologia diferenciada do Sukuna, que nunca foi uma coisa que fez algum sentido, porque o Sukuna tem 4 braços e 2 caras, isso nunca fez muito sentido, tem 4 olhos, né? 2 bocas. Mas agora a gente entende o porquê, porque ele tem essa... Por ele ter comido o irmão dentro do útero, meio que ele já nasceu deformado com essas características, né? E aí a gente tem a explicação, porque existe uma teoria que estavam fazendo que é provável que o Sukuna e o irmão dele fossem nascer da mesma maneira que a Maki e a Mai. Uma restringida, né? Um restringido e um com energia baixa. E aí o que aconteceu é que o Sukuna provavelmente seria o gêmeo que nasceria com energia baixa, mas por ele ter comido o irmão que seria o restringido, ele conseguiu se adaptar e nascer com a energia absurdamente gigante. Isso faz sentido em partes, mas eu acho que o que aconteceu com a Maki e com a Mai é um fenômeno muito único que eu acho que não é necessariamente aplicado a todos os gêmeos no mundo Jujutsu. Sim, é aplicado a parte deles terem a mesma alma, né? Eles serem o mesmo ser. Mas não acho que essa parada do restringido e de uma pessoa com energia seja a mesma coisa, né? Mas enfim, o outro detalhe importante é sobre as técnicas do Itadori, que a gente teve a confirmação que o Itadori herdou o santuário do Sukuna por ele ter acertado os Kokusens, né? Ele acabou despertando essa técnica que estava escondida dentro do corpo dele, que ele acabou assimilando por ter sido receptáculo do Sukuna por muito tempo, né? Além de ter o sangue perfurante e ter comido os fetos de 4 a 9 que eu tinha falado também em outro vídeo do canal, que isso ia ter acontecido e realmente aconteceu. O Itadori comeu os fetos das Pinturas da Morte e por isso ele conseguiu a manipulação de sangue. Eu só espero que ele tenha conseguido alguma outra coisa e eu quero saber qual é desses braços do Itadori que eles não explicaram até agora. Mas eu gostaria muito de ver o Itadori com técnicas amaldiçoadas mais únicas. Eu não gostaria que todos os fetos tivessem sangue perfurante, tivessem manipulação de sangue, né? Mas pelo visto é só isso mesmo, o que é triste. Mas eu espero que cada irmão ali, cada Pintura da Morte tivesse uma maneira diferente de manipular o sangue. E eu acho que é isso que a gente tá vendo agora. Tipo, o Itadori explodindo o sangue, ou talvez os braços dele deformados daquela maneira também sejam uma das técnicas de outra Pintura da Morte. Então, tipo, eu acho que vai ser interessante a gente ver isso acontecendo. Talvez seja isso, talvez não, né? A gente tem que esperar a explicação pra ver. A gente também tem a explicação sobre os dedos do Sukuna que deixou muita gente confusa. Mas basicamente o quê? O Itadori foi feito com um dedo do Sukuna, por isso que ele era tão forte. Ou seja, só tinham mais 19 dedos espalhados pelo mundo, sem contar o do Itadori, né? Que ele foi feito. Então o que nós temos é que o Itadori tinha um dedo dentro dele, comeu um na escola, depois comeu o outro, aí ele tinha 3. Depois ele comeu mais um no reformatório, ficou com 4. Comeu mais um no final da primeira temporada, ficou com 5 dedos. O Sukuna no final da primeira temporada tinha 5 dedos.
E aí ele comeu os 10 em Shibuya, ficou com 15. Depois comeu... Depois, quando ele fugiu do corpo do Itadori, ele levou o que o Itadori tinha junto consigo. E aí ele ficou com 16 dedos de poder, né? E aí depois ele comeu mais 3, que fechou 19. E aí ele comeu o cadáver dele para suprir o 20º. E o 20º, de fato, foi o que o Yuta comeu. E usou para copiar o desmantelar, que ele usou contra o Sukuna, né? Então a gente tem finalmente explicação. Tipo, não é furo de roteiro, como algumas pessoas tinham pensado. Tipo, o Sukuna só não tinha sentido o poder por completo ainda. Meio que quando ele levou quando ele saiu do corpo do Itadori, ele levou todos os dedos que ele tinha dentro de si, incluindo o dedo que tinha sido usado para criar o Itadori, né? E aí nós temos o capítulo 258, que saiu os spoilers nessa semana. Só pra falar, o capítulo 257 teve o Itadori imitando e disparando uma rajada de 8 Kokusens em cima do Sukuna. Simplesmente cinema absoluto, muito bom, velho. E aí, também tivemos a revelação do dragão do hino, né? Que a gente sabia que ia ter, mas a gente não tinha visto ainda. No capítulo 258, nós temos muitas coisas legais nos spoilers. O que temos? Nós temos Sukuna usando a expansão de domínio dele de uma forma um pouco diferente, aplicando vários votos vinculativos até o ponto que a expansão dele muda quase completamente de forma, né? O que, bom, muita gente vai falar que ele tirou da bunda. Eu mesmo tinha achado que ele tinha tirado da bunda quando eu li os spoilers sem a tradução. Mas aí eu entendi. Não, o que o Sukuna fez foi só usar a própria técnica dele de uma maneira um pouco diferente. E acabou gerando aquele domínio deformado que ele fez no capítulo 258. Tem que esperar pra ver, porque como eu falei, são só spoilers. A gente ainda não tem as imagens de boa qualidade, nem elas traduzidas da maneira correta, né? A tradução, a gente só vai ter isso no domingo, quando sair o capítulo oficial. Enfim, a gente também tem a explicação de como o Itadori aprendeu tanta coisa tão rápido. Foi porque o corpo dele conseguiu assimilar as informações que ele tinha conseguido graças à troca de corpo, que foi revelado sendo uma técnica do Uyui, não dele. E também nós temos o final do capítulo, onde o Sukuna usa o fogo. Finalmente, Sukuna usou o fogo. E aí nós temos a revelação que o que ele falava antes do Fuga, né? É Kamino, que é fogão, é um tipo de fogão a lenha da era Heian. Moleque, isso aqui é basicamente a confirmação de que as técnicas do Sukuna realmente são uma cozinha. São realmente cozinheiro. Ele é realmente feita para cozinhar. O que é engraçado, porque é um conceito muito estúpido aplicado de maneira extremamente brutal, né? Cortes e fogo extremamente quente. É uma coisa muito... que é um conceito simples, mas aplicado de uma maneira muito legal, se foi isso mesmo. Mas enfim, com a confirmação disso, a gente sabe que é assim o rolê, né? Pode ser que o Sukuna só tenha dado esses nomes às técnicas porque ele gostava de cozinhar? Talvez, mas aí a gente nunca vai saber, né? Quer dizer, a gente provavelmente vai saber quando passar o flashback do Sukuna, se passar o flashback do Sukuna. E a gente também tem um detalhe que eu gostaria de enfatizar nesse capítulo 258, que é... O Sukuna, mesmo estando no controle da situação novamente, você não sente a mesma sensação que você sentia no capítulo anteriores. E eu gostei muito desse detalhe, tipo... Meio que, mesmo com o fogo ativando, expansão de domínio, etc., você ainda sente que o Sukuna tá encurralado. Você não sente que ele tá realmente tomando posse da situação novamente. Então, é um detalhe que eu gostei muito, tá sendo muito bem feito, e não tem capítulo semana que vem. Infelizmente, né? Mas, enfim... O veredito que eu dou pra isso é... Jujutsu tá voltando aos trilhos, eu tô voltando a ficar hypado com o mangá. O real problema de Jujutsu realmente é o ritmo, é o problema real que tá cagando muito com essa reta final. O ritmo de mangá semanal tá matando muito como poderia ser feito da melhor forma possível. Eu acho que o Sukuna provavelmente vai levar pelo menos mais um com essa flecha de fogo. Não sei quem nem como, mas veremos, né? Enfim,
o vídeo foi isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Compartilhe esse vídeo, se vocês acham que outras pessoas vão gostar dele. Eu quero fazer um vídeo de Blue Lock nesse mesmo esquema aqui, comentando um pouco sobre o mangá. Comenta aí que vocês gostaram desse formato. Mas enfim, é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.